A nova campanha de promoção externa do turismo de Portugal e as primeiras decisões da nova administração americana são os assuntos em análise neste episódio do Turismo em Destaque, que começa agora. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Na semana que foi apresentada a nova campanha de promoção externa por parte do Turismo de Portugal e que começou logo com a tomada de posse do novo Presidente dos Estados Unidos da América, é natural que estes tenham sido os temas que, de alguma forma, até pelos reflexos que vão ter no futuro, tenham condicionado a agenda turística. Por isso, também é natural que me tenham sido enviadas mensagens e feitas perguntas, todas elas dirigidas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com, acerca destes assuntos. Perguntas e mensagens essas que, como sempre, agradeço. E já agora também, como sempre gosto de fazer, sublinho que foi justamente este o propósito que levou à criação deste endereço, para que possa colocar justamente as suas perguntas ou então dizer quais os assuntos que aqui gostaria de ver abordados. Portanto, já sabe, use e abuse do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com, que a sua participação não só é fundamental, como eu estou sempre a contar com ela. Antes de dar a minha opinião, ou se quisermos analisar em maior detalhe esta nova campanha de promoção externa do Turismo de Portugal, eu gostava de começar aqui por dar duas notas. A primeira para elogiar o trabalho que o Turismo de Portugal tem vindo a desenvolver ao longo dos anos, que vai muito para além dos ciclos governativos e também dos seus próprios dirigentes, uma vez que, mais do que consistentemente ter sido uma organização que muito tem contribuído para os sucessos que o turismo nacional tem vindo a alcançar, maiormente no que se refere à afirmação do destino de Portugal e do nosso país enquanto potência turística mundial, vem provar que a ideia de criar um organismo autónomo para o turismo que reunisse as várias valências de intervenção na atividade, pelo qual eu e outros que me acompanharam lutámos, não só valeu a pena, como se assume hoje como uma das histórias de maior êxito da administração pública. E a segunda nota, para recordar que há sensivelmente um ano, no episódio 10 desta segunda temporada do Turismo em Destaque, tive aqui a oportunidade de analisar uma outra campanha de promoção turística externa, na altura que dava pelo mote "Não é turismo, é futurismo", tendo então dito que a mesma estava muito abaixo do que era exigido tanto ao Turismo de Portugal como ao nosso país em termos de promoção externa, já que, entre muitos outros aspectos, a mesma não motivava nem despertava a curiosidade, ou se quisermos até a vontade, em vir a Portugal, até porque nem sequer percebia bem qual era o destino que a mesma estava a promover. Ora, esta campanha que neste momento é apresentada, lançada sobre o mote "Uma receita por escrever", que em grande medida surge da declinação, ou se quisermos até em complemento da anterior, que tinha como tema "Portugal é arte", que coincidiu, e bem, com a realização da Fitur em Madrid, Espanha. Como se sabe, a Fitur é uma das 3 maiores feiras que anualmente se realizam a nível mundial no turismo, a par da ITB de Berlim e do World Travel Market em Londres, mas, como eu dizia, esta campanha, do meu ponto de vista, pode e deve ser considerada como uma das mais bem conseguidas de sempre por parte do Turismo de Portugal. Diria mesmo que é uma peça promocional a roçar o excelente. E só não alcança essa plenitude por uma questão que, em minha opinião, ficou a faltar. Mas sobre isso já lá irei daqui a pouco. Vejamos então o porquê dela estar à beira da excelência. E nesse sentido eu gostaria de aqui destacar 4 pontos que suportam esta minha qualificação. O primeiro é porque ela interpreta o turismo, isto é, o ato de viajar, o ato de conhecer, o ato de visitar, mais como uma ode sensorial do que experiencial. Isto é algo que vai inteiramente ao encontro daquilo que há muito defendo, é que o turismo, isto é, fazer turismo, tem muito mais a ver com os sentidos, com a vivência de emoções que se transformam com o tempo em memórias, em recordações, do que meras experiências, as quais são, por definição, mais efêmeras, logo passageiras. Quando, na entrada do filme, se apela à frescura, tal traduz de imediato a ideia, a sensação de algo apetecível, desejável, mas também calmo e descontraído, no fundo que dispõe bem. E isto leva-me ao segundo ponto, que tem a ver com a ligação que faz do destino, do muito que temos para oferecer, à gastronomia. Não apenas porque aproveita a crescente tendência de valorização como forma de expressão cultural, de arte e de imersão nas comunidades locais que a gastronomia vai ganhando junto dos consumidores, como igualmente deixa antever o autêntico menu de emoções
este autêntico concentrado de diversidade que o destino de Portugal tem para ser sentido, ou seja, tanto para viver, no fundo, em tão pouco território. E viver é ver, mas também, como todos sabemos, é saborear, é sentir, é cheirar e é ouvir. Em terceiro lugar, porque para além da frescura que logo de entrada sublinha, aborda algumas das mais importantes pedras de toque, toca até em alguns dos motivos que são hoje o que verdadeiramente atrai, seduz e influencia os consumidores. Refiro, desde logo, a autenticidade, pois a busca pelo único, pelo irrepetível, pelo ainda não descoberto, é o que quase todos procuram numa viagem. Depois fala na criatividade, o que antecipa inovação, novidade, surpresa e, tão ao mais importante, diversidade através do tal menu onde se pode escolher o que se pretende. Depois ainda sublinha a sustentabilidade, que é escusado enfatizar a importância que ela hoje em dia tem nos seus diversos níveis, ambiental, económico, social, para todos nós e, por maioria de razão, para quem viaja. E depois termina com a generosidade, isto é, ainda que subliminarmente, relembrando que o turismo é uma atividade humana feita de pessoas para pessoas, como eu tanto gosto de dizer, onde o turista está no centro, é a essência da própria atividade. E é aqui que entra o meu único senão, que me leva ao quarto e último ponto, que tem justamente a ver com o facto desta generosidade que antecipa calor humano, gosto por receber, por abrir as portas do destino, que no fundo é a nossa casa, é o local onde vivemos, não ter sido ligada à hospitalidade. No fundo, a nossa arte de tão bem receber, que não é mais nem menos do que um dos fatores que é mais enaltecido por todos quantos nos distinguem com a sua visita. Para terminar, e como diz a própria campanha, esta é uma receita por escrever. Portanto, eu acredito que este aspecto será afinado no futuro. Como tenho a certeza que todos os que sejam levados a provar Portugal por esta campanha, seja pelos sabores da nossa terra e dos nossos produtos turísticos, confeccionados e apurados pela arte de muitas gerações e que traduzem o cosmopolitismo do ser português, seja pelas emoções que podem sentir, vão ficar satisfeitos, embora não saciados, porque o destino de Portugal tem tudo para continuar a ser uma receita para o sucesso. Eu devo começar por dizer que sou dos que entendem que não devemos extrair grandes conclusões destas primeiras decisões, ou se quisermos, destas primeiras ordens executivas do presidente Trump, até porque muitas delas levantam questões constitucionais e de outras naturezas jurídicas que vão ter que ser objeto, claro está, do correspondente escrutínio, para além também de extravasarem o propósito do turismo em destaque e, por isso, saírem um pouco fora do âmbito das minhas análises. Por outro lado, também, em alguns casos, estamos certamente perante decisões que, com o passar do tempo, seguramente vão fazer ricochete e produzir efeitos contrários aos inicialmente desejados, beliscando assim o próprio interesse dos Estados Unidos da América e, claro está, também dos americanos. Dito isto, ou melhor, tendo bem presentes estes fatores, deve dizer-se que, na perspectiva do turismo, há, em algumas destas decisões, aspectos que nos devem a todos preocupar. E porquê? Vejamos alguns exemplos. Desde logo, a saída do Acordo de Paris. Embora não sendo um caso virgem, todos nós nos recordamos que durante o seu primeiro mandato o presidente Trump já tinha retirado os Estados Unidos da América do mesmo, isso vai significar na prática uma alteração de prioridades no que diz respeito às alterações climáticas, particularmente no que diz respeito à emissão de gases que produzam efeitos de estufa, o que não só liberta de amarras as empresas americanas, como vai estimular outros Estados, outros países, outras empresas a, no mínimo, perderem o sentimento de urgência, ou melhor dizendo, de emergência que o assunto exige. E isto traduz-se por pôr ainda em maior risco o planeta e a possibilidade de vida das demais espécies para além das nossas futuras gerações. A esta situação acrescem as catástrofes naturais, que cada vez serão mais frequentes e violentas, aos dramas humanos e económicos que tal causará, somar-se-ão os impactos turísticos, sobretudo nos recursos naturais, mas também nos destinos, provocados pelas mudanças de modo de vida a que seremos obrigados. Um outro exemplo, a saída da Organização Mundial de Saúde.
É uma questão que não apenas dá força a algumas correntes, nomeadamente aos negacionistas dos efeitos das vacinas, como vai limitar em muito a capacidade operativa da própria Organização Mundial de Saúde, como aliás esta veio logo de imediato reconhecer. Provavelmente, e no que diretamente respeita ao financiamento da instituição, os Estados Unidos podem até ter alguma razão. Contudo, e do meu ponto de vista, perdem-na ao poderem com esta atitude colocar em causa muitas vidas humanas. Veja-se o que nos aconteceria numa eventual nova pandemia. Ora, menos meios e recursos levam a menor presença, menor investigação, menor desenvolvimento, prevenção e abandono até de algumas populações em zonas mais desfavorecidas e carenciadas. E isso, esperemos que não, mas considerando que vivemos num mundo global onde há viagens, onde existe deslocação, pode transformar-se numa autêntica bomba-relógio ao retardador. Mas mais, as alterações climáticas, estando em segundo plano, teremos, consequentemente, mais gelo. Ora, tudo isto conjugado, teremos maior facilidade de propagação de vírus e bactérias, algumas que podem estar até adormecidas há séculos ou até mesmo, quem sabe, há milénios, e sem ferramentas para travar esses combates. Vírus e bactérias que, como todos bem sabemos, não conhecem fronteiras nem fazem distinções a quem infectam. Portanto, o potencial efeito turístico de uma decisão desta natureza que daqui possa decorrer é, na minha opinião, mais do que óbvio. Finalmente, o último exemplo, a imigração. E não falo apenas da deportação dos imigrantes indocumentados ou do encerramento da fronteira sul com o México por parte dos Estados Unidos da América. Refiro-me às consequências que esta opção pode provocar nos diferentes setores turísticos americanos e também na forma como no futuro qualquer pessoa poderá visitar os Estados Unidos da América. Se não, vejamos. Presentemente, e como se sabe, o turismo debate-se à escala global com uma enorme escassez de mão de obra. E claro está, os Estados Unidos não são exceção. Portanto, sem imigrantes ou, entre aspas, limitando a imigração, não se percebe como irão resolver o problema. Mas mais, como irão conseguir acolher nos próximos anos eventos como o Campeonato do Mundo de Futebol ou os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno, entre muitos outros. Algo certamente não irá correr bem. É que não se resolvem os problemas e erros passados com decisões radicais no presente que não têm em conta impactos futuros. E a somar a isto, temos um maior controlo nas entradas ao nível da concessão de vistos, dificultando o acesso ao país. No caso do turismo, entenda-se da visita aos próprios Estados Unidos por parte de muitas nacionalidades que vêm ou que poderão vir de diferentes partes do mundo, o que pode gerar um sentimento de rejeição turística dos próprios Estados Unidos da América, que depois haverá a tentação de compensar com apelos e políticas de promoção mais nacionalistas, do género vá para fora, cá dentro, que por sua vez acabarão por ter consequências na emissão dos fluxos turísticos americanos para o estrangeiro. Em síntese, e como se vê por estes exemplos, o turismo deve olhar para estas decisões com atenção e até com alguma apreensão, pois elas indiciam claramente uma receita para o insucesso. Estarei de volta para a semana. Até lá, saúde, paz. Recordo que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e carregue no botãozinho preto que está aqui mesmo por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.